No exercício 1, temos, na figura está representado um tabuleiro quadrado dividido em 25 quadrados iguais, cujas linhas são 1, 2, 3, 4 e 5. E as colunas são A, B, C, D e E. A Carolina tem 20 cartões, 12 vermelhos e 8 azuis. Só distinguíveis pela cor, que pretende colocar no tabuleiro, sabendo que cada quadrado tem no máximo um cartão. De quantas formas diferentes pode a Carolina colocar os 20 cartões nos 25 quadrados? Podemos começar por colocar os 12 vermelhos. E repara que, como os 12 vermelhos são indistinguíveis entre si, interessa apenas saber quais são os quadrados onde serão colocados e não interessa trocar a ordem entre eles, porque visualmente a configuração é a mesma. Assim, teremos combinações de 25, 12 a 12, maneiras distintas de colocar os 12 cartões vermelhos. E, por cada uma destas maneiras, sobram 13 lugares para 8 cartões azuis. Assim, temos combinações de 13, 8 a 8, número de maneiras possíveis de escolher os 8 quadrados de entre 13, onde vamos colocar os 8 cartões azuis. Assim, a resposta correta é 25C12 vezes 13C8. Vejamos agora o exercício 2. Considera as funções f e g definidas em R por f de x igual a menos raiz quadrada de 3x² mais x mais 1 e g de x igual a x ao cubo. Escreva a equação reduzida da reta tangente ao gráfico da função f no ponto da abscissa menos 3. Assim, teremos que escrever a equação na forma y igual a mx mais b. E uma vez que se trata da reta tangente ao gráfico da função f em menos 3, então o declive da reta será a derivada de f em menos 3. Vamos então, através das regras de derivação, determinar a expressão analítica de f'. Repara, deixamos o menos atrás, pensamos na raiz quadrada como uma potência de expoente 1/2 e vamos usar a regra de derivação da derivada de u elevado a n, isto é, n vezes u elevado a n menos 1 vezes u'. Assim, obtemos 1/2, o menos já estava à espera, atrás, a multiplicar por 3x² mais x mais 1 elevado a 1/2 menos 1, que será menos 1/2, vezes a derivada de 3x² mais x mais 1. A derivada de 3x² é 6x e a derivada de x é 1. Podemos simplificar e obtemos então a expressão menos 6x mais 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 3x² mais x mais 1. Agora, para determinar o declive, basta irmos à expressão do f', substituir o x por menos 3. Então, obtemos 17 sobre 10. Então, podemos já dizer que a equação será do tipo y igual a 17 sobre 10 x mais b. Falta-nos apenas determinar o valor do parâmetro b. Para isso, teremos que usar o ponto T de tangência, isto é, o ponto onde a reta é tangente ao gráfico da função. E sabemos que é no ponto da abscissa menos 3. Logo, a ordenada é f de menos 3. Então, através da expressão analítica de f, substituindo o x por menos 3, conseguimos descobrir a ordenada do ponto T, que nos deu menos 5. E uma vez que o ponto T pertence à reta, repara que o ponto T tem coordenadas menos 3, menos 5, podemos substituir o x por menos 3 e o y por menos 5. Assim, ficamos com uma equação em que a única incógnita é o b. Menos 5 igual a 17 décimos vezes menos 3 mais b, ou seja, b igual a 1 décimo. Logo, já estamos em condições de escrever a equação reduzida da reta tangente, que é y igual a 17 décimos de x mais 1 sobre 10. Vejamos agora a resolução da linha 2.2.
Considere no referencial ortonormado x ou y o ponto O, a origem do referencial. O ponto C da abscissa nula pertencente ao gráfico de f. O ponto D, ponto de intersecção dos gráficos de f e g. Determine, recorrendo à calculadora gráfica, a área do triângulo OCD. Na sua resposta, deve reproduzir no referencial o gráfico da função ou os gráficos das funções que tiver necessidade de visualizar na calculadora, devidamente identificados. Assinalar os pontos C e D, indicar as coordenadas do ponto D com arredondamento às milésimas, desenhar o triângulo OCD e, finalmente, apresentar o valor pedido com aproximação às centésimas. Assim sendo, utilizando as capacidades gráficas da calculadora, vamos representar o gráfico de f e o gráfico de g. Recorda que a expressão analítica de f era menos raiz quadrada de 3x² mais x mais 1 e a expressão analítica de g era x ao cubo. Assim sendo, utilizando as capacidades gráficas da calculadora, fazemos a representação de g e a representação de f. Agora vamos assinalar a origem do referencial, identificar os dois gráficos, portanto o gráfico de f e o gráfico de g, identificar também os eixos do referencial, o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas e marcar os pontos que são relevantes. O C, que tem abscissa nula e que pertence ao gráfico de f. Repara que poderíamos ter calculado o f de 0, substituindo o x por 0, obteríamos 0 mais 0 mais 1 dentro da raiz, ou seja, menos 1. Então, representamos o ponto C, de coordenadas 0, menos 1, o ponto D, que é o ponto de intersecção dos gráficos de f e g, e aqui mais uma vez utilizando as capacidades da calculadora, determinamos as coordenadas de D com arredondamento às milésimas e é muito importante que apresentes os arredondamentos de acordo com o que te é pedido. Portanto, as coordenadas de D com aproximação às milésimas são menos 1,296 e menos 2,178. Desenhamos também o triângulo OCD e deves sempre sombrear o interior do triângulo. E, finalmente, apresentar o valor da área do triângulo OCD. Repara que se trata de um triângulo obtusângulo e deves ter um cuidado especial a escolher a base e a altura. Ou seja, podemos escolher OC para a base do triângulo e, nesse caso, a altura terá que ser perpendicular à base e tem que passar no vértice D. Assim sendo, a altura será o módulo da abscissa do ponto D. Assim, obtemos 1 vezes 1,296 a dividir por 2, o que aproximado às centésimas é 0,65. Vejamos agora a resolução do exercício 3. Seja o de n a sucessão definida por n mais 1 se n é menor do que 2018 e por cosseno de nπ se n for maior ou igual a 2018. Considera as seguintes proposições. A sucessão U de n é crescente, a sucessão U de n é limitada. Repara, a primeira afirmação de que a sucessão U de n é crescente é uma proposição falsa, pois se n é maior ou igual a 2018, então a sucessão é definida por cosseno de nπ. E se calcularmos o termo de ordem 2018, obtemos cosseno de 2018π
que é igual a 1. E se determinarmos o termo de ordem 2019, então será cosseno de 2019π, que é igual a menos 1. E se determinarmos o termo de ordem 2020, então aí será igual a cosseno de 2020π, que será igual a 1. Repara, a sucessão não é crescente, aliás, não é monótona. Assim sendo, concluímos que a primeira proposição é uma proposição falsa. Vejamos agora, ou analisemos agora, a seguinte proposição. A sucessão U de n é limitada. De facto, se n for menor do que 2018, então todos os termos estarão limitados, compreendidos entre 2 e 2018. No caso de n ser maior ou igual a 2018, repara que neste caso a sucessão é definida pelo termo geral cosseno de nπ e nesse caso sabemos que será limitada por menos 1 e 1. Assim, podemos concluir que para todo o número natural, U de n ou os termos de U de n estão compreendidos entre menos 1 e 2018, o que nos leva a concluir que a sucessão é limitada. Logo, a proposição é verdadeira e assim podemos concluir que apenas a 2 é verdadeira. Vejamos agora a resolução do exercício 4. Considere no referencial os pontos A de coordenadas 2, 3 e 6, B de coordenadas 1, 2, menos 3 e a reta R definida vetorialmente por XYZ igual a 1, 2, 0 mais K vezes menos 1, menos 4, 1 com K pertencente a R. Na linha 4.1 pede-nos para determinar as coordenadas do ponto de interseção da reta R com o plano YOZ. Procuramos assim um ponto que seja um ponto da reta R. E se temos a equação vetorial, então conseguimos chegar ao ponto genérico da reta R, que será da forma 1 menos K, 2 menos 4K e 0 mais K. Temos então a forma ou formato das coordenadas de qualquer ponto que pertença à reta R. Por outro lado, procuramos também um ponto que pertença ao plano YOZ. E sabemos que o plano YOZ é definido pela condição x igual a 0. Assim, procuramos um ponto do tipo 0, YZ que satisfaça as condições do ponto genérico da reta R. Logo, 0 terá que ser igual a 1 menos K e Y terá que ser igual a 2 menos 4K e, finalmente, Z terá que ser igual a K. Começamos por resolver a primeira equação porque só tem uma incógnita e descobrimos assim o valor de K. Substituindo o K por 1 nas outras duas equações, descobrimos que a ordenada do ponto é menos 2 e a cota é 1. Assim, concluímos que as coordenadas do ponto de interseção são 0, menos 2 e 1. Procuramos agora, ou vamos resolver agora, o exercício 4.2. Seja α o plano que passa no ponto A e que é perpendicular à reta R, e seja P o ponto desse plano de abscissa e cota iguais a 3. Sabemos então que o ponto P é do tipo 3, y3 e que pertence ao plano α. Por outro lado, sabemos que o plano α é perpendicular à reta R. Assim, qualquer vetor diretor da reta R será um vetor normal ao plano. Pretendemos finalmente determinar a amplitude do ângulo POB. Repara que a amplitude de POB é igual à amplitude do ângulo formado pelos vetores OP e OB.
E aqui é mesmo muito importante que quando escolhes os vetores cujo ângulo é igual ao ângulo pedido, tenhas em atenção o vértice do ângulo e escolhas sempre para a origem dos dois vetores o ponto que é o vértice do ângulo. Apresenta o resultado em graus arredondado às unidades. Muito bem, então vamos começar por definir uma equação cartesiana para o plano alfa. E, uma vez que alfa é perpendicular à reta R, então vamos usar o vetor diretor da reta R para vetor normal ao plano. E assim podemos dizer que a equação cartesiana do plano alfa será do tipo menos x menos 4y mais z mais d igual a zero. Para descobrirmos o valor do parâmetro d, podemos ter em consideração que o ponto A de coordenadas, vamos ver cá acima, o ponto A de coordenadas 2, 3, 6, pertence ao plano. Assim sendo, as suas coordenadas satisfazem a condição do plano alfa. Assim, vamos substituir x por 2, y por 3 e o z por 6 e obtemos então esta equação em que a única variável é o d. Conseguimos então determinar o valor de d, que é 8. Assim, o plano alfa é definido por menos x menos 4y mais z mais 8 igual a zero. Agora já conseguimos determinar as coordenadas do P. Sabíamos que as coordenadas de P eram do tipo 3y3 e que P pertence ao plano alfa. Se P pertence ao plano alfa, as suas coordenadas satisfazem a condição do plano, o que nos permite substituir o x por 3, o y fica na mesma variável y e substituir o z por 3. Ao fazermos esta substituição, vamos ficar com uma equação em que a única variável é a letra y e, portanto, descobrimos que y é igual a 2. Assim sendo, P tem coordenadas 3, 2, 3. Estamos então em condições de determinar a amplitude do ângulo POB. Então, como referi, o ângulo POB é igual ao ângulo formado pelos vetores OP e OB. E muito importante que a origem dos dois vetores seja o ponto O, que é o vértice do ângulo. Usando a fórmula do cosseno do ângulo entre dois vetores, sabemos que o cosseno do ângulo entre dois vetores é igual ao produto escalar dos vetores OP e OB sobre o produto das normas. Assim sendo, determinamos as coordenadas do vetor OP, fazendo P menos O, o que nos dá 3, 2, 3. E determinamos também a norma do vetor OP, isto é, a raiz quadrada de primeira coordenada ao quadrado mais segunda coordenada ao quadrado mais terceira coordenada ao quadrado, isto é, raiz de 22. Fazemos agora, ou determinamos agora, as coordenadas do vetor OB, fazendo B menos O. Obtemos então 1, 2, menos 3. E a norma do vetor OB será então a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado mais a terceira coordenada ao quadrado, isto é, raiz de 14. O produto escalar destes dois vetores pode ser calculado através das suas coordenadas, multiplicando a primeira coordenada por primeira coordenada, mais segunda coordenada vezes segunda coordenada, mais terceira coordenada vezes terceira coordenada, que é igual a menos 2. Assim sendo, o cosseno do ângulo formado pelos dois vetores é igual a menos 2 sobre raiz de 22 vezes raiz de 14. Com recurso à calculadora e fazendo o cosseno menos 1 deste valor, chegamos, com aproximação às unidades e trabalhando em graus, a 97 graus. Concluímos então que o ângulo pedido, o ângulo POB, é de aproximadamente 97 graus.